Pois é, o Ale, como é que você vê essa situação do cinema, né, para o cenário cristão? A gente sabe que é bem desafiador o cinema de forma geral, Bastante. e é uma questão de cultura também, a questão da cultura da igreja, às vezes é um desafio para a igreja, recurso, né? A gente vê muitas igrejas têm dificuldade para ter a sua presença na internet ou na TV, quanto mais no cinema, Exato. né? Como é que você vê isso? Então, primeiramente, só para a gente entender qual que é o cenário do cinema no Brasil comparado com o cinema fora, Estados Unidos, Europa. Acontece que, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, você tem o quê? Uma indústria cinematográfica, algo que já não acontece aqui no Brasil. Quem tentou fazer isso há muito tempo atrás foi o Mazzaropi e tal, com os estúdios ali na região de São Bernardo. Então, mas isso não foi muito para frente. Então aqui no Brasil você já não tem essa questão da indústria cinematográfica, você tem muita aquela questão de leis de incentivo. O Rouanet, né? Como a Lei Rouanet e tal e tudo mais. Mas que ainda não funciona muito bem aqui. Então você já tem esta diferença. Quando vem no cinema cristão, então, que já anda de forma paralela, aí você tem muitos desafios. Mas o cinema é uma linguagem extraordinária. Quem que não gosta de um filme? Quem que não gosta de um filme? Os próprios irmãos Kendricks, né, o Alex Kendricks, ele disse que começou a fazer cinema devido a uma pesquisa que ele fez e viu que as pessoas absorviam muito mais mensagens através do cinema. E o cinema ele tem o poder, né, a força de mudar, por exemplo, pensamentos de uma geração, quebrar paradigmas. O cinema tem essa força e a gente precisa utilizar isso. O cinema é uma arte muito forte, é uma forma de contar história que atrai, que faz pensar. São de 1h30, 2 horas que as pessoas estarão de frente para um filme, né? A gente fala de cinema, mas você pode assistir o cinema em casa. Mas vamos falar então de uma produção cinematográfica de 1h30, 2 horas que as pessoas vão parar lá para entender o que está acontecendo com o personagem, se identificar, porque teatro, cinema, eles geram isso. Você está assistindo um filme, você está se identificando com o personagem. Você está se vendo no personagem. Uma coisa que eu acho interessante que acontece, e isso acontece na igreja, que a nossa conversa é uma conversa cristã, isso acontece na igreja em vários momentos, com diversos fatores, né? Por exemplo, a inclusão da TV na igreja. Então, houve uma resistência lá atrás para a televisão entrar na igreja, hoje entrou normalmente, né? A pessoa tem programa de televisão normalmente. E eu sinto ainda de forma geral, né? Estou falando isso bem de forma geral, eu sinto ainda uma resistência, de forma geral, da igreja a adentrar no cinema, apresentar material. Eu já falei com algumas pessoas sobre ideias de fazer filme e se percebe ainda essa resistência. Mas é interessante que é um contraditório. Quer dizer, ao mesmo tempo que se fazer um cinema, um vídeo cristão para ir para cinema, pode ser alguma coisa um pouco diferente, inovador, mas o cristão assiste muito filme. Você tocou no ponto, Manuel. Assiste muito filme. Você estava falando isso aí. Eu vou te dar alguns exemplos aqui que eu acho que você já deve ter percebido. O cristão gosta muito de cinema. Os pastores gostam tanto de cinema que usam nas suas pregações. Eu me lembro que em 2000, 2001, quando saiu aquele Homem-Aranha com o Tobey Maguire, tem uma frase que o tio fala lá pro Homem-Aranha que é o seguinte: Peter, com grandes poderes, grandes responsabilidades. O que eu vi de pastores pregarem e utilizar isso foram vários. O que tiveram de sermões que utilizaram o filme Matrix como referência nas pregações? Vários, porque Matrix, né, aborda toda aquela questão das máquinas, né, tomaram conta e a pessoa está vivendo num mundo paralelo, só que ela está aprisionada. Diversos sermões foram utilizados como referência o filme Matrix. Então o cristão gosta. Não vou muito longe, então vamos mais recente, Os Vingadores. Os Vingadores. Então assim, o cristão gosta de cinema. Só que a gente não gosta de produzir.
Esse que é o grande probleminha. Tem paradigmas. É um paradigma que nós precisamos, como você falou, contraditório. Ao mesmo tempo que nós gostamos muito, a gente não produz isso. E nós deveríamos fazer isso.